Se você usa ou vai utilizar risperidona, assista esse vídeo, pois nele eu vou colocar as principais informações que você precisa saber a respeito dessa medicação. Meu nome é Tomás Ferreira, eu sou médico psiquiatra e faço vídeos informativos em psiquiatria. Em primeiro lugar, é importante conversar com o teu médico sobre qual risperidona você vai utilizar. Risperidona é o nome do composto do princípio ativo e é o nome utilizado nas medicações genéricas e manipuladas. A medicação original, a medicação de referência, se chama Risperdal e Risperdal Consta, do laboratório Janssen. E existem muitos outros similares, que são todos esses outros que eu estou colocando aqui no slide. É importante que você veja com o teu médico de qual laboratório que ele recomenda que se use a risperidona, por causa que, na prática, muitos profissionais observam diferenças de um laboratório para o outro e é importante utilizar um que o teu psiquiatra tenha confiança. Para que serve esse remédio? É uma medicação que tem muitas indicações diferentes. Pela própria bula da risperidona, ele é utilizado para transtornos psicóticos. Transtornos psicóticos são aqueles em que a pessoa escuta vozes, vê vultos, fica com manias de perseguição, acredita em coisas que não são reais. O principal transtorno psicótico seria a esquizofrenia, mas várias outras condições também podem provocar sintomas psicóticos, incluindo o transtorno bipolar, uso de drogas ilícitas, vários transtornos neurológicos e autoimunes, doenças infecciosas podem causar sintomas psicóticos também e por aí vai. Então, um dos principais usos da risperidona é para esquizofrenia. Ele também é uma medicação muito utilizada no transtorno bipolar, especialmente por episódio maníaco e episódio misto. É uma medicação utilizada para agitação e agressividade no paciente com quadro demencial por doença de Alzheimer, e ele também é utilizado para manejo de irritabilidade, alterações de comportamento em pessoas com transtorno espectro autista, incluindo crianças. Essas são as indicações que estão na bula do remédio, mas existem muitas outras indicações que não estão na bula, mas que a gente encontra na literatura. Dentre elas, é utilizado para o tratamento de síndrome de Tourette e de tiques motores, como um adjuvante no toque refratário, quer dizer, a pessoa usa uma medicação de base para o tratamento do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e quando ela não responde com aquela medicação isoladamente, você pode acrescentar a risperidona para aumentar o efeito terapêutico. Ela pode ser utilizada na depressão psicótica, tanto do transtorno bipolar quanto da depressão não bipolar, e ele é muito utilizado para sintomas-alvo, independente de um diagnóstico específico, utilizado para agressividade, para comportamento autodestrutivo no transtorno de conduta e na deficiência intelectual. Outras indicações ainda que existem para a risperidona são aqui são todas indicações que possuem estudos com resultado positivo. A qualidade, a força da evidência vai ser variável de estudo para estudo, mas que tem pelo menos um estudo com resultado positivo no uso abusivo de drogas ilícitas, como um adjuvante no tratamento da depressão, como tratamento para o jogo patológico, para transtornos de personalidade, especialmente transtorno de personalidade borderline, pensando no controle de impulsividade, agressividade, labilidade afetiva. Tem estudo positivo também para o transtorno de estresse pós-traumático e para tartamudez, que é um nome bonito para gagueira. Então, a risperidona tem todas essas indicações que eu listei. Pensando em sintoma e não em diagnóstico, ela é utilizada para o tratamento de alucinações, quando a pessoa ouve coisas que não existem, vê coisas que não existem. Eventualmente, a pessoa pode ter alucinações também gustativas, olfativas e táteis. E para os delírios, que são as crenças irreais, crenças que a pessoa mantém firmemente, mesmo quando aquilo não está acontecendo, quando aquilo não é de verdade. No tratamento de agressividade, inclusive para o manejo de agitação psicomotora, a risperidona é um dos fármacos utilizados para manejo rápido da agitação psicomotora. E para o humor instável, aqui pensando em transtorno bipolar e transtorno de personalidade. A respeito do tempo que a medicação demora para agir, isso vai variar da finalidade pela qual ela está sendo utilizada. Aqui é um exemplo do uso da risperidona para o tratamento de episódio maníaco agudo. E o que o estudo mostra é que você já vê uma resposta maior do que o placebo na primeira semana de uso. A resposta final da risperidona vai demorar mais tempo, a pessoa continua melhorando na segunda e na terceira semana de uso, de uma forma mais significativa do que o placebo, mas é esperado já uma melhora parcial
inicial na primeira semana de uso. Quando é utilizado para quadros psicóticos, a gente também observa já é esperado alguma resposta dentro da primeira semana de uso. A respeito de como a medicação deve ser utilizada, obviamente da forma como o teu médico recomendou, mas a dose usual dessa medicação vai depender muito do paciente e da finalidade. Se a gente estiver medicando criança, idoso, utiliza-se doses menores, meio miligrama, 0,25 miligrama, 1 miligrama. Em dosagens para adultos, por outro lado, a faixa terapêutica mais comum vai ser de 2 até 8 miligramas. Tem situações especiais em que pode utilizar doses maiores do que 8 miligramas, mas o habitual é que a dose máxima seja de 8 miligramas. Existem estudos que utilizaram dosagem de até 16 miligramas da risperidona, mas essa não é uma dose habitualmente utilizada na prática clínica. Sobre o número de tomadas dessa medicação, ela pode ser tomada em 1 ou 2 vezes ao dia. A risperidona, ela pode ter uma ação sedativa, ela pode dar sono. Normalmente se concentra a risperidona com uma dosagem maior ou a dose total pela noite. Se a pessoa não sente sono, se ela é muito agitada, muito agressiva pelo dia, o médico pode optar por colocar toda a dosagem ou uma concentração maior da medicação pelo dia. Então vai ser muito o número de tomadas, o horário, a dose vai ser muito personalizada de paciente para paciente. E ela pode ser utilizada com ou sem alimentos. Os alimentos não interferem na absorção da risperidona, não atrapalham, não ajudam. Então, com ou sem alimento, tanto faz. Sobre os efeitos colaterais, aqui eu listei alguns dos principais que ocorrem com uma frequência de 10% ou mais, segundo a bula do remédio. Então, parkinsonismo é um dos mais importantes. Esse aqui é um efeito colateral muito dependente da dosagem e da sensibilidade da pessoa. A maior parte das pessoas não sente nada de parkinsonismo, mas parte delas vai ter um pouco de rigidez muscular, tremor, a pessoa sente que a movimentação dela fica um pouco mais lentificada, a expressão emocional dela pode reduzir um pouco. O nome é parkinsonismo justamente porque são sintomas semelhantes aos que acontecem na doença de Parkinson, só que no caso aqui eles estão sendo induzidos pela medicação e não porque a pessoa tem Parkinson. A catesia é outro efeito colateral importante, né, em que a pessoa sente uma inquietação, uma sensação desagradável que piora com repouso e melhora com movimento. Parte das pessoas que usam risperidona pode sentir sonolência. Não é um remédio muito sedativo, mas é muito variável a sensibilidade de pessoa para pessoa. Tem gente que não sente absolutamente nenhum sono com a risperidona e tem outros pacientes que, mesmo com uma dose baixinha, sentem muito sono. Isso pode ser bem-vindo ou não, dependendo se a pessoa tiver insônia ou dificuldade para dormir. A dor de cabeça e fadiga são outros efeitos colaterais que foram listados, ocorrendo em frequências maiores do que o placebo. Aqui na esquerda é a frequência relatada em estudos mencionados na bula do remédio e aqui à direita é a frequência com que o efeito colateral aconteceu em quem tomou placebo. Sobre os efeitos colaterais que as pessoas muitas vezes perguntam, né, se vicia, se engorda e se pode deixar dopado, a respeito de ganho de peso, o maior estudo que eu encontrei a respeito disso fala a respeito de um ganho médio de 1,28 kg com 6 semanas de uso. Agora, isso é algo que varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que não vai ganhar nada de peso com a risperidona e tem pacientes que vão ter um ganho de peso muito maior do que esse que eu mencionei aqui e muitas vezes é preciso até suspender a medicação por conta disso. Então tem que sentir muito como que o corpo da pessoa reage com o remédio. Sobre a questão de viciar, ele não vicia, é um remédio de tarja vermelha. Tarja vermelha significa que ele só pode ser vendido com prescrição médica, ele não é um remédio de tarja preta que poderia causar dependência química. E por fim, a respeito de deixar dopado, não é um efeito colateral assim muito comum, mas parte das pessoas vão ter sonolência, vão ter tontura com ele e vão sentir que estão dopadas com o remédio. Varia muito da sensibilidade da pessoa, da dose que o remédio está sendo utilizado e do horário em que ele está sendo utilizado também. Por essa razão que muitas vezes se concentra a dose do remédio pela noite. Por fim, a respeito assim, de potenciais vantagens e desvantagens da risperidona, é um remédio barato, ele tem diversas apresentações, comprimido de 1, 2 e 3 miligramas, ele tem formulação líquida que facilita administrar o remédio para crianças, para pessoas com dificuldade de deglutição, ele tem formulação injetável que a pessoa toma medicação a cada 2 semanas e ele possui uma variedade muito grande de indicações
indicações, ele pode tratar várias coisas ao mesmo tempo. Sobre as desvantagens da risperidona, na minha opinião, são os efeitos colaterais que ela pode provocar, né? Que a maior parte das pessoas não tem, mas quando eles acontecem, normalmente são pouco tolerados. Então, a questão de ganho de peso, a risperidona também pode provocar aumento de um hormônio chamado prolactina, que é um hormônio produzido pelo cérebro para induzir a lactação, né, a produção de leite, e isso traz uma série de efeitos colaterais e a longo prazo pode aumentar o risco de osteoporose. E o CEP é sintoma extrapiramidal, o principal é parkinsonismo medicamentoso, acatesia, existem outros além desses dois que eu mencionei que podem acontecer. Então tudo isso precisa ser monitorado no tratamento do paciente para você ver assim, o quanto de benefício que o remédio está trazendo, o quanto de efeito colateral que ele está trazendo e se o resultado final é que vale ou não a pena utilizar esse remédio naquele paciente em específico. Agora, uma vantagem que muitas vezes assim, a gente não vê os livros falando muito claramente, quer dizer assim, vocês viram que é um remédio que tem uma quantidade razoável assim, de efeitos colaterais? É uma medicação muito eficiente para episódio maníaco agudo, para quadro psicótico, para agressividade, agitação. É um remédio que funciona muito bem, que a gente vê na prática clínica uma resposta muito grande. E esse aqui é um estudo sobre o tratamento farmacológico para episódio maníaco agudo. Aqui a gente vê que a risperidona está próximo dos que têm maior efeito terapêutico. Esse estudo aqui ele não quer dizer necessariamente que a risperidona seja estatisticamente superior às demais medicações listadas aqui embaixo, mas na prática clínica a gente vê que é um dos remédios mais eficientes para episódio maníaco agudo, para psicose, agitação, agressividade, dentre outras indicações. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima!